Mais um dia por aqui, dia 19. Hoje nós vamos ressignificar críticas, mas, gente, o coraçãozinho tá cavando, tá cavando, tá cavando. Não vai acabar, a gente vai continuar aqui, mas isso aqui que a gente tá fazendo vai. Ah, a Camila já tá aqui, vamos deixar ela entrar junto com a gente. Ai, sexta-feira, hein, sextou. Ai, meu Deus do céu, eu tava pensando aqui, poxa, não tem um feriadinho na semana que vem, hein? Agora a pessoa queria um feriadinho, não vai ter. Tá bom, a gente espera, não tem problema nenhum. Momentos de Ai. construção são assim mesmo, e o mínimo que a gente faz na vida é construir e lidar com o Deixa eu achar processo. uma luz Fala, aqui. mulher. Até no próximo desafio que a gente fizer, que não vai ser esse, que não vai ser desse tamanho, que não vai ter essa entrega toda, mas que vai existir, eu prometo que eu compro uma iluminação decente. Eu vou estar num outro ambiente também, né? A gente tá realmente caminhando. Gente, isso é muito legal, né? Porque a gente não constrói caminho de outra forma que não seja caminhando. E a gente só vai saber o que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado, o que faz. Cadê? Ó, dia 21, eu quero você aqui com o nariz de palhaço, hein? E com essa luz aí na tua cara, e com um sorriso bem macabro, assim, olha, tipo, bem marcado Não, aqui, assim. eu nunca vou fazer isso. Ah, que pena, tá bom. Eu nunca vou trabalhar o palhaço nessa pegada, porque não faz sentido pra mim. Então fechou. Então E você só traz olha, essa luz nessa cara aí porque vai ser legal. olha como que é massa a gente poder falar a verdade e saber a nossa bandeira. Uhum, exatamente. Ah, eu Porque vou te pagar 10.000 para você fazer uma apresentação de 1 hora, por enquanto isso para mim é dinheiro, um dia não vai ser não, mas eu vou te pagar 10.000 para fazer uma apresentação de 1 hora com o palhaço macabro. Esquece, não me contrate, contrate outro. Porque eu nunca vou trazer essa imagem, essa figura do macabro para o palhaço, porque eu acho que é um personagem muito nobre, é uma arte muito nobre e que merece ter um respeito muito grande. E eu tenho sincera aversão a esse modelo de palhaçaria. viu, gente? Isso é saber quem você é. Isso é construir a sua bandeira, construir o seu propósito. E tá aqui, 5 horas da manhã, depois de dormir apenas 3 horas, numa jornada de Cara, 21 dias, dormindo muito pouco, nessa animação, foi muito nessa força. muito interessante. Ontem quinta-feira, toda quinta-feira a gente tem treinamento de palhaçaria. Quando a gente não tem treinamento, a gente vai resolver burocracia. Quando a gente não vai resolver burocracia, a gente vai fazer gravações para alimentar o Instagram do Sementinhas para durante a semana ter postagem. E ontem, sinceramente, foi um caos. Foi um caos. A gente entrou às 7, até 8h30, não tinha rendido nada. A gente se bateu com o que ia fazer. Aí começou a fazer, e aí entrava outros temas, e a gente acabava não fazendo, e terminando. Foi uma confusão. 8h30, aí o Vinícius, que é o diretor da ONG, começou a pôr ordem na bagaça e falou assim: não, vamos fazer tal, e não vamos trabalhar outro tema, não vamos entrar em outro assunto, porque é muita gente com muito pensamento, com muito criativa, então é um caos. Uhum. A minha trupe é um caos. E aí a gente pegou e foi começar a fazer gravação. Quando a gente realmente começou a fazer a gravação, cara, é muito engraçado, porque o negócio flui. E mesmo quando a gente tem que manter a postura, mas é gostoso estar lá. Você sai de lá 00:30, mas você sai de lá assim, é gostoso estar lá. Energizada, né? É. Sabe, vamos fazer mais um, vamos gravar mais um. Não, tem que gravar disso, não, tem que gravar. Nossa, vamos fazer semana que vem é dia do doador de sangue. Falar isso, se você pode, ou se você pode fazer a campanha, incentive as pessoas a doarem sangue, porque doar sangue salva vidas. Ontem eu estava ouvindo um depoimento de uma mãe que o bebezinho dela nasceu, precisou de transfusão de sangue, e ela fazendo essa campanha justamente porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas só se conscientizam da importância da doação de Ela sangue precisa. quando elas precisam. Graças a Deus, era o meu sonho de adolescente. Sabe qual que era meu sonho de adolescente? Com 12 anos, quando eu cheguei nos meus 50 quilos, olha isso.
com 12 anos. Eu fiz o Quando eu mesmo cheguei movimento. nos meus 50 quilos, eu falei: uau, eu já tenho peso suficiente para doar sangue. Uhum. Agora só falta a idade, faltava 6 anos ainda. Eu só fui ter peso para doar com 21 ou 22. Nossa, que difícil a pessoa chegar nos 50 aqui. Não, amiga, mas não é porque eu era magra naturalmente, eu era bulímica. Ai, que isso. E aí, quando eu fiz os meus 18 anos, foi a minha bandeira de conquista dos meus 18 anos, não foi ter um carro, foi ir doar sangue. E chegar Pois lá é. e apresentar minha carteirosa de identidade com 18 anos, falando, tá aqui, eu vim doar sangue. E eu faço isso. E era para mim, a CLT para mim era um sacrifício muito grande nesse aspecto. Porque eu acho muito bom, eu acho muito importante, eu vou com muito prazer. Uhum. E aí eu queria contar para vocês qual que é o tema de hoje? Ressignificando crítica, Críticas. certo? Aham. Existe algo que me critica com uma veracidade, uma voracidade, que é de voraz mesmo, que é muito grande. Um dia eu acordei, não tem muito tempo, não. Isso aí tem um ano e pouco, no máximo 2. Não, acho que tem um ano e pouco. Eu acordei muito mal. Eu queria morrer nesse dia. Eu não queria viver esse dia. Era um dia muito ruim, porque eu estava num nível de crítica e julgamento pessoal que eu estava impondo para mim mesmo, estava muito alto e estava difícil. Esse dia eu amanheci arrastando. Só que eu tenho também aquele leãozinho que eu alimento, que é o leãozinho do peraí, você não me manda? Você não é minha mãe? Uhum. Que quando eu vi o estado e a energia e aquela coisa que estava assim, incrustada dentro de mim, aquele angústia, aquele aperto, eu falei que tá bom. Você quer que eu não viva? Tudo bem, eu vou salvar mais 4. Montei na minha bicicletosa, subi morro acima 4 quilômetros, se não for mais, acho que de 3, da minha casa no Hemocentro era de 3 a 4, era de 4 a 5 quilômetros, alguma coisa assim, morro acima. Montei na bicicletosa e falei, vamos ali salvar 4 vidas, já que vocês não querem que eu mantenha a minha. E foi uma doação tão gostosa. E eu cheguei lá tão desaforada. Eu cheguei lá no nível de energia, de desafio tão grande. Pois é. Porque, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso e fui doar sangue. Então, doar sangue para mim tem um símbolo muito grande. Eu não precisei passar por nenhuma situação que fizesse a necessidade, da mesma forma que eu não preciso passar por uma situação de necessidade para querer estar no hospital. Eu quero estar no hospital. Tem uma programação semana que vem que é das 8 da manhã às 8 da noite. São 12 horas, 2 dias. É cansativo, mas quem disse que eu consigo olhar no cronograma e falar, nesse momento eu não vou estar aqui, nem que seja Uhum. paisana, eu vou estar lá. Porque não faz sentido para mim não estar. Então é muito engraçado isso. E vamos para começar o dia, porque senão não deixo. Tô Eu empolgada. quero, eu quero aproveitar uma fala da Camila para a gente trazer um aspecto muito importante de como que a gente constrói tudo isso daqui para frente, né? Porque ela trouxe, é um bando de gente criativa, é um monte de gente que vira aquele caos e tudo mais, né? O que que a gente faz quando a gente é essa pessoa caótica que cria, que o pensamento não para, que faz ligação de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e aí você não consegue se organizar? Porque você vai falar, nossa, mas eu tenho um defeito aqui, eu tenho um problema, eu tenho eu tô quebrada, então eu não posso criar, eu não posso construir minhas coisas, etc. O que que você faz? Primeiro que a gente faz todo esse caminho que a gente fez aqui para que você seja honesto consigo, para que você entenda quem você é, para que você ressignifique aquilo que você é, para que você encontre seus pontos fortes, se fortaleça, leve a sua bandeira para a vida e construa isso. Nesse ponto que a gente está, inclusive, a coisa mais importante que você faz numa situação como essa é fazer parcerias, porque alguém vai ter aquilo que você não tem. E vai ter uma pessoa que vai olhar de fora e vai falar, nossa, olha esse ponto, olha esse ponto. Ontem eu peguei um texto que eu escrevi e mandei para Camila.
A Camila redesenhou meu texto, escreveu de uma forma que eu olhei e falei, nossa, eu quero me comprar. Então, muitas coisas que você não percebe, que você não enxerga, você pode encontrar uma pessoa que vai devolver isso para você de uma forma organizada, desenhada, traçada, ligando ponto A com ponto B, ligando todas as tuas ideias mirabolantes que você não consegue colocar no papel, essa pessoa vai fazer por você. E aí você fala, mas aí eu não estou criando dependência emocional. E é exatamente esse o ponto. Você tem que fazer esse movimento sem dependência emocional. De que forma? Sendo honesta com a pessoa, fazendo contratos com a pessoa, fazendo acordos com essa pessoa e colocando essa relação de uma forma tão honesta que ela é leve para todo mundo. Então, o E, problema. Pode falar. e é aí onde entra aquele ponto de, não, eu não faço esse tipo de palhaço. Não, eu não Justamente. faço esse tipo de trabalho. Não, não faz sentido para mim. Ou, Exatamente. entendeu? É muito honesto. Sem E o medo de honesto é desagradar o leve. outro. Uhum. Peraí, o ponto, ela consegue ir até a página X, então é só até lá que eu vou exigir dela. E se eu precisar de mais que isso, eu busco outra Exatamente. parceria e outra, até que eu tenha construído uma rede de apoio suficientemente que as pessoas têm, estão todos na sua zona de maestria, estão todos na sua zona de genialidade. Por que os Exatamente. projetos fluem? Porque as pessoas vão fazendo o que precisam, o que precisa ser feito, até achar alguém que faça isso por prazer, que faça isso porque quer fazer, e não porque só simplesmente precisa ser feito. E uma dica para vocês: por que o texto dela ficou bom? Porque ela começou o texto falando dela e eu simplesmente inverti e comecei o texto falando o que é bom para a pessoa. A gente não vende falando da gente, a gente vende falando que o outro precisa. E é só Uhum. isso. A mudança é muito simples. Para você vender ou não, é simplesmente você parar de falar de você, o que você é, quem você é, de onde você veio, ninguém quer saber isso, e você contar o que você agrega na vida da pessoa, sobre o que ela quer saber. Viu, gente? E aí, é importante entender que, como ela trouxe até o exemplo do você vai buscar isso em outra pessoa, isso deixa de ser por birra e passa a ser por consciência, porque está todo mundo colocando ali até onde vai. Todo mundo está deixando muito claro qual é o seu limite. Quando a gente tem limites claros, a gente tem segurança. A gente não tem segurança com a pessoa dando tapinha nas suas costas. A gente não tem segurança quando você finge que sabe uma coisa ou que você é uma coisa para agradar o outro, para o outro se sentir seguro. Isso não existe. Isso faz você se sentir inseguro e faz o outro também se sentir inseguro na relação, porque vocês não sabem até onde pode ir. Vocês não sabem aonde vocês podem avançar. E fica aquela coisa assim do, mas você precisa de uma outra pessoa além de mim? É óbvio que sim. Todo mundo precisa de uma pessoa além de você. Então, gente, aqui a gente trabalha com honestidade para gerar confiança e, consequentemente, segurança, porque é aí que a gente consegue avançar. A gente tem muita segurança uma na outra, exatamente porque a gente sabe que vai chegar num ponto e falar: não gostei, ou não dá, isso aqui eu não quero, isso aqui não funciona, isso aqui dá para a gente fazer de uma forma diferente, como é que isso aqui pode funcionar de uma forma diferente, ou até mesmo de chegar e falar: oh, isso aqui está errado, então vamos fazer de uma forma diferente. Bora! Mas é tão Bora! honesto, é tão gostoso essa honestidade. Cara, Exatamente. falar a verdade é tão bom. Poder falar a verdade sem o medo de julgamento e sendo acolhida, mesmo que a pessoa seja de muito impacto, é muito gostoso. Vocês precisam construir ambientes para vocês que vocês possam ser honestos. Porque ser Exatamente. honesto é maravilhoso, é muito bom. E E eu vi um exemplo essa semana que eu olhei para aquilo e falei, poxa, como que a energia que você recebe, o que o outro está falando, altera o resultado e faz você ficar cego para as escolhas. uhum. Nós estávamos fazendo, nós não, eu estava assistindo uma reunião aonde o rapaz com quem eu trabalho estava falando com uma colaboradora de uma das empresas que a gente atende. E ela teve alguma confusão com alguém lá dentro, algum dissabor com essa pessoa. E aí ele pegou e fez uma proposta, que é uma proposta muito boa. Mas como ela estava dolorida por causa daquele movimento de confusão, ela se colocou assim: se qualquer movimento que vocês fizerem comigo agora, eu vou sentir como punição. Uhum. Eu falei, cara,
ela tá tão embirrada, aquela mágoa, aquela dor tá Você tá tão precisando de mim. exposta, ela tá precisando tanto da Ana, que ela não conseguiu enxergar a oportunidade falando, cara, aqui é para você, isso aqui vai ser muito bom para você. Você vai ganhar mais, você vai ter mais visibilidade, você vai ter possibilidade de crescer mais, você vai parar, você vai sair de onde é ruim para você, vai para um lugar muito bom. E que não vai ter que lidar tanto com essas coisinhas, com esses mimimi, com essas tretinhas, mas a birra não permitiu que ela enxergasse isso. Aqui a Camila está dando um exemplo do que eu falei para vocês todos esses dias sobre como o sentimento é um filtro daquilo que a gente está enxergando. Porque às vezes a oportunidade está ali, literalmente na sua cara, e você está olhando para aquilo e falando, que ofensivo, como essa pessoa pode fazer isso comigo? Como que essa pessoa pode estar falando isso comigo? E a pessoa às vezes está dando realmente a solução para aquele teu problema. Ou está dizendo para você, olha, eu confio em você. Vai lá, eu confio em você. Você é bom. Mentalidade de resolução. E aí vocês podem até olhar, importante, né? Essa questão de parceria é uma coisa que é proposta exatamente nesse grupo que a gente monta. Porque a gente vai lá e coloca vocês tudo num balaio e fala, oi gente, se conheçam, se mostrem, se deem oportunidade, se coloquem da forma como vocês realmente são aqui, não nas suas vulnerabilidades, nas suas limitações, mas também como possibilidade. Porque alguém vai ter o que você não tem. E aí essa pessoa que tem o que você não tem vai falar, oi, você tem isso e eu tenho isso e você não tem, vamos juntar? Vamos potencializar o nosso rolê aqui? Vamos fazer acontecer? E isso é muito importante. Mas voltando a gente trazer para o ponto aqui do. Mas vocês estão falando um monte de coisa, eu não estou falando de ressignificar crítica. A gente está sim. A gente está sim. Porque aqui a gente está olhando exatamente para a tua limitação e transformando ela em possibilidade. E a gente está trazendo aqui um olhar para uma situação que muitas vezes vocês vão se colocar na posição de eu não posso, eu não consigo, isso aqui não é para mim, porque eu não tenho essa habilidade, essa habilidade, essa habilidade, ou então, porque eu não posso pagar alguém agora, ou porque, enfim, eu não tenho essa percepção de como que eu entro no mercado da forma X, Y, Z, mas você não precisa. Você não precisa fazer tudo sozinho, e é exatamente por isso que a gente ensina que você a se perceber, a se construir, a se fortalecer e ir lá para o mundão e falar, bater no peito, falar, eu sou essa pessoa aqui, quem vem comigo? Com quem que eu posso fazer parceria? Quem pode me adiantar esse rolê todo aqui? Quem pode me levar? Só que se você fica focado na crítica ali, exatamente porque o teu filtro é o de dor, é o de limitação, é o de imperfeição, é o de inadequação, você olha para a tua crítica e fica lá, né, assim, aqui, amontoadinho assim, né, bem pequenininho diante daquela situação que poderia ser a situação que ia mudar a sua vida e você não sai do lugar. Então, aqui a gente precisa começar a trazer todas essas percepções de críticas que você tem de você mesmo, porque hoje, se foi pai, se foi mãe, se foi vizinho, se foi tia, se foi professores são pessoas que geram um nível de crítica interna que é uma coisa absurda quando a gente vai olhar para a vida pessoal, porque a gente às vezes entende assim, não, as pessoas principais que criticaram foram mais relevantes, foram pai e mãe, foram as pessoas da família e tudo mais, e gente, a escola faz um trabalho ferrado também nesse ponto, viu? Escola, os amiguinhos, o bullying, etc., porque é uma fase de desenvolvimento muito importante. E quando você começa a ter os outros na relação, esses outros são muito importantes naquele momento. Então, depois eu cito esse exemplo. A minha filha passou por uma situação ano passado na escola que eu só fui entender a profundidade disso. Quando ela mudou de escola, era uma escola extremamente acolhedora e mesmo assim ela tinha muito medo. Mas assim, estamos quebrando isso, né? A gente trabalhou muito para ser uma mãe muito ligada nesse tipo de coisa, mas ainda assim, você olha e fala, caramba, tudo que eu trabalhei, mesmo assim, uma professora foi lá e fez essa cagada. Deu conta de fazer isso com a minha filha. Pois é, deu. Então, é muito importante a gente estar presente também com o nível de dor que a gente teve em situações aparentemente pequenas, aparentemente simples. Ai, isso aqui não deveria me influenciar tanto. Amigo, se respeita, né? Respeita a tua dor, respeita o teu lugar. Agora não é me respeita, não, é se respeita mesmo. Porque se a gente não olha com respeito para aquilo que influencia a nossa vida, a gente, consequentemente, passa por cima como um trator ou então não sai do lugar.
E aí você está sempre machucado, ou está sempre limitado, ou está sempre paralisado. Então, aqui a gente não vai olhar para a crítica e paralisar diante dela, mas a gente também não vai olhar para ela e desrespeitar a ponto da gente não conseguir sair do lugar por causa dela. Porque essa história de que, isso aqui não me abala. Não, mas você fica escondidinho lá dentro do armário, não sai nunca mais de lá, exatamente porque aquilo não te abala. Para fingir que não está acontecendo. Para fingir que aquilo lá não é um problema para você. E aí, o que a gente faz com isso? Não faz nada. E aí você está desperdiçando seu talento, seu tempo, sua vida e todos os recursos que você pode gerar, tanto para você quanto para as outras pessoas, porque não está acontecendo nada, porque você está fingindo que aquilo não te incomoda. Você pode falar que eu estou vendo esse desespero para falar, né? Fala, mulher. Não, até que eu não tô, não. Eu só tô achando muito engraçado. Você tá achando que o quê? Você tá mentindo pra você mesmo. Exatamente. E aí, como é que a gente vai trazer essa relação de honestidade com as outras pessoas se você não é honesto consigo? Então aqui é honestão mesmo em absolutamente tudo, com tudo. E é por isso que é importante você estar junto com a gente, porque ali é um ambiente que você vai falar: nossa, gente, eu estou percebendo que eu sou péssimo comigo nesse ponto. Beleza, bora lá, vamos construir. Porque aqui a gente entende como é que é o processo. Aqui a gente não vai falar para você: não, você não pode sentir isso, que absurdo você ser uma pessoa fraca. Não. A gente vai construir essa força junto com você, porque você só tem força de fato quando você encara que você é imaturo em alguns pontos, quando você encara que ali você tem uma limitação, porque todo mundo tem, gente. Aqui a gente não está aqui para falar para você, olha só, eu sempre fui essa pessoa que vem aqui e fala de todos os problemas. O que eu acabei de falar agora há pouco? Eu não tinha peso quando eu era mais nova porque eu era magra naturalmente? Não, porque eu era bulímica mesmo. Por isso que eu tenho essa identificação com a Amy Winehouse maravilhosa, linda. Amo aquela mulher. Eu ia falar, nossa, Ana, você, sei lá, tinha uma questão com imagem a esse ponto. Não, gente, eu me odiava mesmo, tá? Eu me odiava. Então, tudo isso é muito, 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 muito relevante. Você pegar alguém que já passou por esse caminho e alguém que não vai te julgar nesse ponto, o que eu já atendi casos das pessoas chegarem e falar assim para mim: porque eu passei com fulano de tal", não fala, às vezes não fala nem nome, também não vem nem ao caso, né. E em tal situação a pessoa falou para mim que eu estava sendo promíscua, ou falou para mim tal coisa que eu estava sendo fraca, ou que eu deveria reagir de forma diferente para as coisas, ou que eu deveria me colocar numa posição diferente para as coisas. Gente, se você tem uma formação emocional cagada, e a pessoa vem e te fala um negócio desse, a pessoa tá te jogando lá no submundo do armário. Jamais vou fazer um negócio desse com a tua dor. Eu posso te questionar de uma forma incisiva para que a gente encontre um caminho, mas não julgar a tua dor, não julgar o resultado da tua dor, porque isso não te ajuda em absolutamente nada. É, ou então é falar assim, porque tal comportamento que você tem, ele é inadequado, ou ele é ele é por causa do transtorno, ou por causa de tal coisa. Não, ele é por causa dos seus sentimentos. Ele é porque você passou por alguma situação que naquela situação você entendeu X, Y, Z, e esse sentimento está te levando para algum lugar. E aí eu não vou falar para você, o problema é que esse teu comportamento aí é que você é ruim. Me respeita, né? Me respeita. Eu não vim até aqui, você não chegou aqui no 19º dia para vir me falar um negócio desse e a gente achar que é normal. Porque você não está aqui procrastinando porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso, ou tem pessoas que têm questões compulsivas que são muito profundas e muito graves, e às vezes eu fico nervosa, porque a pessoa chega no ponto de mais uma vez olhar para mim e falar assim: mas é porque eu sou toda errada, porque a culpa é minha, porque eu fiz isso. Vamos voltar para a construção aqui, ó. Vai me entender como foi que você passou aqui. Vamos voltar para o sentimento? Porque enquanto você está se batendo porque você deveria agir de uma forma diferente, a gente não consegue trabalhar. A gente não consegue. E aí, isso me deixa nervosa. Para de se julgar, criatura. Vamos entender como é que funciona o processo aqui. Vamos voltar, volta aqui comigo. Vamos voltar como é que funciona esse processo. Não é sua culpa, é sua responsabilidade. Mas você estar nesse mecanismo todo não é sua culpa. Só que enquanto você está nessa posição, e isso também é importante, porque enquanto você está se batendo ali, está se culpando, ainda existe um mecanismo que está ali, ó. Então, vamos trabalhar isso aqui? Porque enquanto você está se batendo, a gente não consegue evoluir. A gente não consegue avançar. Então vamos lá, olha só, vamos pegar na mãozinha, vamos entender, vamos modificar literalmente esse sentimento de quebrar essa estrutura para depois ressignificar. Então aqui a gente tem esse ponto importante de entender que as críticas que você tem de você mesmo
são baseados em sentimentos, são baseados em experiências e são baseados na forma como você aprendeu a se olhar. Eu lembro que tinha uma época na minha terapia que eu ficava o tempo todo assim, né? Ah, mas é porque eu sou insuportável. Ah, mas é porque eu sou insuportável. Ah, mas é porque eu sou insuportável. Olha como eu tô falando sobre toda a minha formação emocional aqui. Gente, eu escutei que eu era insuportável a minha vida inteira. Você acha que eu vou simplesmente chegar num ponto da minha vida com, sei lá, 33 anos de idade e falar, ah, é porque eu sou muito legal. E aquilo era uma verdade tão absoluta para mim, que por mais que eu fizesse o movimento, eu não conseguia sair daquele lugar, porque era uma verdade construída a ferro e fogo, literalmente na porrada. Você não desconstrói uma crítica construída dessa forma, se você não tem um recurso, se você não tem um caminho, se você não tem uma forma de lidar com aquilo, que é diferente daquilo que você está fazendo. Por isso que essas lives são tão importantes. Porque o que eu estou falando aqui para vocês agora foi uma verdade tão construída de uma forma tão dura na tua vida, que se você não reconhece que aquela voz não é verdade, que ela não precisa ser uma verdade, ela vai continuar sendo uma verdade. E aí vai chegar no ponto de você olhar e falar assim: ah, mas ninguém gosta de mim. Tá, baseado em quê? Baseado no teu passado. Mas e hoje, se você vai olhar para a tua vida e vai falar, ah, não, mas a pessoa igual de mim. A outra também gosta de mim. O outro também gosta de mim. Ah, mas é o que nem eu. Ah, eu sou uma pessoa inadequada, eu sou uma pessoa ruim. Aquela vozinha vai estar o tempo todo na tua cabeça, levando você de novo para aquele lugar. E É, se você não olha para isso de uma forma honestona, 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 e por isso que aqui a gente é tão importante, você vai voltar para aquele lugar automaticamente e falar, mas para que eu vou fazer isso aqui? Ninguém gosta de mim? Eu sou inadequado, eu sou ruim? A culpa é minha mesmo, fui eu que fiz um monte de cagada lá no momento XYZ, eu que acabei. Isso aqui é importante, hein? Eu que acabei com o casamento dos meus pais, eu que fiz os meus pais, eu que acabei com o dinheiro dos meus pais, eu que fazia meu pai beber, eu que sou culpado porque meu pai batia na minha mãe, porque eu fazia arte e fazia alguma coisa errada. E isso é interessante, porque na cabeça da criança funciona exatamente dessa forma. Naquele dia eu fiz uma arte, aí eu quebrei um negócio lá do meu pai, aí o meu pai chegou bêbado em casa e bateu na minha mãe porque ele ficou com raiva de mim. A criança, ela não tem a percepção do ambiente todo. Enquanto ela é pequenininha, a culpa de tudo que acontece no ambiente é dela. É dela. Ah, mas que criança burra! Você não julga o desenvolvimento de uma criança. é, 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 a minha mãe morreu com 60 anos. E a vida inteira da minha mãe foi até os 17. Minha mãe morreu com 17. Porque todas as referências que ela ia falar sobre algo que era criticado, algo que era doloroso, ou algo que era recorrente na vida dela, ela falava assim: mas a minha vida inteira eu ouvi que eu era isso. A minha vida inteira eu passei por isso, a minha vida inteira eu É, apanhei. Mas a minha mãe viveu isso é, até os Camila. 17 anos. Dos 17 para frente, não. Então ela viveu 43 anos no looping da minha vida inteira, que foi só até os 17. Exatamente. E eu falava, mãe, mas a senhora tem 60. E eu falava isso para ela, mãe, mas a senhora está com 60. Por que a senhora fala a minha vida inteira se isso morreu aos 17? Uhum. Se isso acabou, a mãe dela morreu, ela tinha 20 e alguma coisa. Nossa. Mãe adotiva. Uhum. Minha mãe foi adotada com 3 anos, comia, porque a mãe dela era muito pobre, a família dela era muito pobre, eles resolveram separar. Meu avô de birra falou: você não vai ficar com os 2 filhos, eu vou ficar com um. E aí a minha avó, que era pobre de Marrebeci, que morava numa casinha de sapê, que é aquela de barro ali, aquela ruim pra caramba mesmo, falou: então eu vou ficar com o mais velho, porque é o que vai me permitir trabalhar para dar Uhum. sustento para essa criança. E aí o meu avô pegou a minha mãe, só de birra, para falar que tinha ficado com um dos filhos e deu para adoção. Só que ele deu para adoção, na época, numa cidade interior, com pessoas, minha mãe era negra, é, para pessoas brancas que criaram a minha mãe como as pessoas criavam os outros. Ah, peguei para criar. Peguei para criar para lavar louça, peguei para criar para limpar, para encerar um chão de uma casa de 14 cômodos no joelho e no esfregão. Peguei para criar, para quê? Para me servir. E a minha mãe apanhava absurdamente.
E a minha mãe morreu, ela estava tentando chegar no diagnóstico de autismo. Então, ela já vivia isso com uma extremidade um pouco maior, ou muito maior. Uma desregulação. A minha mãe tinha tanto hábito de pobreza que quando ela chegou e ela conheceu uma cama, a cama não era boa para ela dormir. A minha avó adotiva tinha que buscar ela na despensa, porque ela ia dormir no chão da despensa todos os dias. Minha avó punha ela na cama, ia deitar, ela saía da cama e ia para o chão da despensa dormir lá. Então, e ela viveu isso numa intensidade tão grande que ela passou a vida inteira falando que a vida inteira dela foi até os 17. Não tinha mais ninguém batendo nela depois dos 17. Você falou isso numa live, então eu vou falar aqui agora também. Um dia, em uma sessão com a Camila, ela voltou lá para uma situação e tudo mais, em que ela estava realmente apanhando da mãe, e foi justamente esse o ponto, do tipo, até quando você vai continuar apanhando da sua mãe? E aí você vê como a história se repete? Por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque aqui a criança olha para a mãe e fala, até quando você vai continuar vivendo a tua história até os 17 anos? E o adulto faz o quê? Vive Vive exatamente o a mesma coisa. Então, gente, aqui a gente tem que olhar para todas essas críticas em absoluto que existem dentro de você e questionar se elas são reais. Aqui eu vou dizer para você que esse movimento não é tão simples. Então, eu realmente recomendo que você faça uma sessão para que a gente pegue na mãozinha e fale, vamos, queridinho, por aqui, ó, vamos por aqui, vamos fazer esse movimento para cá, porque a gente tem técnicas que funcionam de uma forma muito efetiva, mas lá na tua infância para que você saia desse looping, para que você desfaça esse looping de uma forma honesta, uma forma profunda, porque enquanto você está se enxergando através desse sentimento de quem apanhou, de quem foi humilhado, de quem foi rejeitado, de quem foi abandonado, de quem foi visto como inadequado, quem se sentiu culpado pela inadequação, por todas essas coisas, você vai ter um reflexo de olhar para a vida dessa forma, com esse filtro. E com esse filtro você faz o quê? Conta o exemplo da tua mãe. O que a tua mãe fez por ter apanhado a vida inteira? Toda a vez que vida tava. inteira. Toda vez que a vida dela começava a dar uma guinada, ela dava um jeito de se Puxa, sabotar, ó, de fugir, vai com o de. facão, né? E olha que interessante, eu vou dar um último exemplo de sucesso da minha mãe, assim, num nível maior. Ela sempre arrumava alguma forma para não poder ficar onde ela estava tendo sucesso. A gente morava em Goiânia, minha mãe ganhava cerca, na época, que é um tempão, tipo uns 20 anos atrás, que O salário era R$ 100, no salário mínimo. o salário era bem ruim, minha mãe ganhava cerca de 4.000 por mês, mais ou menos 1.500 por semana. Minha mãe tinha uma equipe de bordadeiras que trabalhavam para ela. Então, minha mãe podia ficar só no cargo de gestão, administrando pedraria e vestido, porque a gente trabalhava na feira hippie, com vestidos de festa. Que legal. Minha mãe tinha o cargo de bordadeira-chefe ali, ela que dominava, ela que pegava toda a produção e aí distribuía para as outras bordadeiras e recebia aquilo e ela tinha um cargo alto e ela ganhava bastante dinheiro. Só que aí ela conseguiu de alguma forma se sentir na necessidade de vir ajudar a minha irmã ou ajudar e não é a minha irmã foi só a desculpa que ela usou dessa Uhum. vez. Mas dessa vez ela saiu, largou tudo aquilo que ela estava grande, construindo, tendo sucesso, para poder vir para cá, para Uberlândia, para ficar com a minha irmã, porque a minha irmã estava sozinha, com 2 crianças, nananã, nananã, nananã. Mas sempre houve um movimento de sabotagem, sempre houve um movimento de que a menina teve semana passada de ai, qualquer coisa que vocês fizerem eu vou me sentir punida. Mesmo que a punição seja melhorar a minha vida. Exatamente. Porque melhorar a minha vida é uma É uma punição. punição. Ai, meu coração. Eu até me emociono. Ai, gente, olha, de verdade, quando você passou por essa experiência e você vê que é possível modificar essas dinâmicas, modificar esses padrões, essas prisões, você olha para a vida e você fala, cara, vem para esse lado aqui que é muito mais gostoso. De realmente, porque assim, inclusive, quando a gente pensa assim naquela pessoa que é maldosa,
naquela pessoa que faz as coisas, que você vê que ela está fazendo realmente para destruir as coisas, você entende que essa pessoa tem essa dinâmica emocional. Você entende que essa pessoa tem uma estrutura que ela foi criada e ela foi desenvolvida ali, ela pode estar muito bem intencionada, que ela realmente vai falar para você, não vai por ali, ali você vai sofrer, ali é perigoso, mas é um desespero e uma dor que é só dela, que aquela pessoa tenta levar isso daí para o mundo porque é o que ela conhece. E aí você vai olhar para isso e você não vai se alinhar com isso. Você vai falar, não, pode vir aqui destruir minha vida, eu não estou fazendo nada mesmo, minha vida nem é importante, pode vir, tá tudo bem. Não. Mas você vai olhar para aquela pessoa e você vai entender que aquilo lá é dela. De realmente reconhecer que aquele movimento é o que ela dá conta, é o que ela pode, mas que não precisa existir na sua vida. Porque você vai lidar com gente assim o tempo todo. Principalmente quando você começa a se descolar desse ambiente, se olha e fala, olha onde essas pessoas estão, meu Deus do céu. Só que se você está na dependência emocional, você vai continuar se alinhando com elas, você vai deixar, falar, mas se eu não deixar essa pessoa estragar minha vida, ela vai sofrer mais. Filha, ela vai sofrer de qualquer forma, deixa essa pessoa sofrer, deixa essa pessoa fazer o movimento dela, até porque se ela quiser se curar, ela vai me procurar. Se ela não está me procurando é porque ela não quer sair desse movimento, ela não vai até você, porque você não vai resolver o problema dela, você só vai alimentar o que ela vive. E aí você não está nem ajudando essa pessoa, viu? Você só está piorando a situação dela, está mantendo ela naquela merda de vida. Então, entender essas dinâmicas fica muito mais fácil e sair dessa dinâmica também fica, porque você entende que a sua responsabilidade nesse processo é sair, é deixar que essa pessoa, inclusive, sofra para que ela entenda que aquele movimento lá não está funcionando, porque enquanto você está alimentando, o movimento dela está maravilhoso, está funcionando, está uma delícia, né? Está lindo. Eu aperto aqui, ó, as pessoas tudo bem, reagem ao que eu estou fazendo, então vou continuar fazendo. Aí a hora que você sai da sua, uma pessoa fala, não está funcionando mais, agora eu preciso fazer alguma coisa, aí ela vai sofrer, vai ficar naquela situação, mas aí pode ser que ela busque ajuda. Se ela não buscar ajuda, é porque ela realmente não quer melhorar, e aí não é problema seu, beleza? Temos um acordo, um combinado, mas fica muito mais claro. Só que também você, quando modifica esse teu filtro, além de tudo, além de ficar muito mais claro, também fica possível para você sair dessas dinâmicas. Porque enquanto a pessoa aperta o seu botão e aquilo faz sentido para você, você vai continuar ali, naqueles loopings e loopings e loopings e loopings e loopings. E voltando, e é interessante porque, querendo ou não, eu nem ia muito por esse caminho hoje, mas o caminho se faz, né, gente? A gente também tem que corresponder ao que aparece, e esse assunto ele é extremamente importante. Ela tava demorando para falar essa frase. Todos são, né? Ser quem a gente é extremamente importante, né? Meu Deus, hoje eu tô. Olha, hoje eu tô. Vocês estão vendo todas as nuances de Ana, né? Todas as Anas possíveis aparecendo nesses 21 dias. E aí, quando a gente vai até para esse ponto do, nossa, mas a Ana é tão pé na porta, ela não é empática, olha isso, gente. Como não? E você quer saber o que eu estava fazendo ontem, quase 1 hora da manhã? Eu estava fazendo aquele exercício de voltar lá para descobrir por que eu tenho problemas intestinais e problemas desde que eu me entendo por gente. E aí eu falei, cara, peraí, vamos conversar aqui nós dois, cólica, porque ontem eu fui fazer gravação com a galera morrendo de cólica intestinal, com gases saindo até pelo sovaco. Eu estava sabe aquelas pontadas do gás, assim, que ele entra debaixo da costela, que ele entra para tudo quanto é lado? Tava muito doloroso. E tava muito, muito contra-intuitivo, porque eu queria continuar gravando, eu queria continuar fazendo o movimento, e a cólica vinha e ela dava aquela torcida, mas no auge das gravações, ela não vinha. Quando estava acontecendo, o movimento estava legal, ela não vinha. E eu falei, eu vou ficar aqui, você quer doer, dói. Eu tô há 1 semana com um problema de intestino desregulado, que ou ele libera tudo, ou ele trava tudo, tá uma bagunça e gás pra tudo quanto é lado. Eu falei, você vai ficar aí, então fica. Não tô nem aí pra você, eu tô vivendo a minha vida, tá gostoso pro outro lado. Vou ficar preocupada, parada com você, não. Não vou ficar aqui olhando pra você. Vou para o meu mundo, fazer meu rolê, e você que fique aí. Mas aí eu deitei e falei, peraí, vamos conversar nós dois aqui, que agora eu não tô no meu rolê mais. O que você me traz de benefício? Qual que é... Porque tá muito intenso.
tá muito intenso. Uhum. Por que que você está aqui? Qual recado você quer me trazer? Porque tudo Bonitinha. na vida tem um recado para você. E aí, Uhum. quando você receber o recado, ele vai embora. Não precisa o carteiro ficar ali depois que ele te entregou a carta. Então, peraí, qual que é o recado que o meu intestino está querendo me dar? E aí eu falei, cara, eu estou buscando, eu estou sedenta de atenção, de ser vista. E eu acredito, porque eu não mamei. Quando eu era. Minha mãe secou leite com 17 dias. Minha mãe nem leite ela não conseguiu me dar, porque ela não tinha permissão própria para isso. Nem me alimentar, ela não deu conta, tadinha. Nesse ponto. Lembrando que ela foi a segunda filha e a Camila é a segunda filha, né? É. Alguém pegou a história da mamãe assim, ó. Ei, que legal. Vamos ser rejeitada mesmo estando no ninho. Exatamente. Vamos viver o combo aqui, porque por que não, né? Por que não? É a história que a gente já tem aqui, então bora. Então, aí eu peguei e falei, cara, e assim, porque eu perguntei, e a gente pergunta, de onde você veio? De onde você veio? Para onde você quer ir? Para onde você vai? De onde você tá? De onde você vai? Aí eu olhei pro Breguete do Big Night e falei assim, de onde você veio? Aí eu olhei assim, gente, será que eu acredito que as cólicas devem ter sido o meu movimento de serviço e acolhida? Porque aí eu fui puxando na minha vida, e como eu era sempre a segunda opção, e assim, na minha cabeça, talvez eu não era, efetivamente, mas na minha cabeça, enquanto uma irmã mais velha, que era muito melhor que eu na minha cabeça, e eu era a segunda opção, mas quando eu estava com dor, quando eu estava doente, as pessoas olhavam para mim, o vizinho vinha trazer leite de magnésio para sortar meu intestino para eu cagar. As pessoas se preocupavam que eu estava entupida e vinham de longe fazer eu cagar. Então, meu intestino foi adestrado assim: eu quero ser visto, então prende, porque aí alguém vai olhar para você, alguém vai te dar atenção, alguém vai te amar se você estiver doente. E aí eu falei, talvez seja isso. Então, deixa eu te contar, neném. Nós estamos sendo amados sem precisar ficar doente. Então, você para, porque eu preciso ir para a vida. Meu diálogo interno. Eu acho que se eu pudesse nascer de novo, eu tinha nascido uma Dercy Gonçalves. Escolhendo a característica. Não, se eu pudesse escolher a personalidade que eu ia nascer, ia ser uma Dercy Gonçalves. Como eu não nasci ela, eu vou nascer eu mesma. Obrigada. Você não me chega aqui no 19º dia dizendo que você tinha que ser outra pessoa. Cara, quase que eu tomei uma estilingada na cara aqui à distância. Ainda bem que eu moro longe dela, que tem hora que eu acho que ela vai me bater. Mas olha o que eu sou obrigada a ouvir no 19º dia. Ai, se eu tivesse nascido outra pessoa, me respeita, vai, pelo amor de Deus. Mas é porque as pessoas que eu gosto são pessoas muito. Eu gosto de Tata Werneck, eu gosto de Erci Gonçalves, eu gosto de Jô Soares, eu gosto de pessoas que são muito autênticas, que Dercy são muito. Gonçalves é um ícone da nossa vida, né, gente? O que tá acontecendo aqui? Minha gata. Ah, eu ia falar que era o gato, mas aí não deu tempo. Mas voltando, porque tudo isso que a gente está trazendo aqui é muito importante. Muito séria, mulher, séria. Não fingir que você é séria, que a gente é séria, vai. A gente é séria sim. Olha a seriedade do conteúdo que a gente está trazendo aqui. É que a gente consegue fazer isso de forma leve. Até porque essa é a nossa forma de funcionar. Então, dá para trazer leveza, inclusive, para a cura. Dá para trazer leveza, inclusive, para a dor. E é esse o nosso objetivo aqui. Então, olha a hora já, né? Tá na hora mesmo, né? Ei, que beleza. Quando a gente fala sobre críticas, a gente precisa entender que a gente só funciona com crítica quando ela faz sentido pra gente. Então, quem tem uma formação emocional de muita dureza, de muita crítica, de muita coisa ruim, vai se aliar com pessoas que criticam. Vai se aliar com pessoas que vão tentar te bater. Vai se aliar com essas pessoas, porque é isso que faz sentido. Então, aqui você precisa estar muito atento nisso, para entender. Ó, você viu o movimento que a Camila comentou com vocês agora que ela fez, né? Esse movimento, ó, zero defeitos, vai mudar a tua vida se você conseguir colocar isso em prática na tua vida. Mas a gente vai falar isso aqui de uma forma um pouco mais simples,
para que vocês entendam realmente como fazer isso no dia a dia. Você precisa perceber o que te conecta com essas pessoas, porque se você leva muito em consideração a crítica, é porque você está conectado com elas. Então, você pode receber as críticas das pessoas, só que você tem que perceber quem são essas pessoas que estão te criticando. Essa pessoa é essa pessoa que tem, é a pessoa que tem a formação emocional que vai te levar lá para, que tenta destruir as coisas que você está construindo, ou é a pessoa que está realmente falando isso para você porque ela se importa com você, ou porque ela está te dando uma oportunidade de crescimento. E aí você vai entender, nossa, mas eu estou sentindo aqui que eu estou recebendo essa crítica, que aparentemente é uma crítica boa, como uma coisa muito ruim. O que eu faço com isso? Você vai buscar apoio nas pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, que estão com a mesma visão de mundo, que estão buscando coisas, ou que já chegaram lá. Você vai buscar essas pessoas. E essas pessoas vão te apoiar ali para ter um olhar que talvez seja mais honesto com a movimentação que está acontecendo e não necessariamente com os teus sentimentos. Agora, se não for isso, você simplesmente descarta. Não, essa crítica é de uma pessoa que não faz ideia do que está fazendo com a própria vida, que vive destruindo tudo que constrói, que vive apontando defeito de todo mundo, que está sempre criticando todo mundo. Você não precisa nem questionar, né? Se ouve a opinião dessa pessoa, não. E a gente fala, mas é a minha mãe, mas ela tem uma formação emocional qual? Ela tem um movimento qual para a vida? Ela faz o que normalmente com as coisas? Ela destrói tudo. Obrigada, mãe, deu a vida, te amo, tudo mais, mas fica aí com a tua opinião, eu tô buscando outras coisas. É isso. Agora, se é uma crítica construtiva de algo que você está realmente buscando fazer na tua vida hoje, e que você talvez tem pontos cegos ali que você não está percebendo, que você não está entendendo, tudo mais, você vai usar aquilo a seu favor, sim. Não consigo. Volta mais uma casinha lá, vai um lugar onde as pessoas já conseguiram, ver como elas lidam com isso, o que elas fazem com isso, como pode modificar isso aí. Mas eu fiquei reativo no primeiro momento, me fechei e tudo mais. Você abriu novamente? Vai lá buscar. Entendeu o que está acontecendo? Vai lá buscar. Mas eu tenho vergonha, eu não posso fazer isso porque eu já perdi a oportunidade. Não perdeu, não. Vai lá bater naquela porta de novo. Se você bater na porta e realmente ver que aquela porta está fechada, beleza, pelo menos você aprendeu alguma coisa com aquilo. Mas a questão é você fazer um movimento diferente aqui do que você está acostumado a fazer. E se dá a oportunidade de estar lá e realmente receber aquela possibilidade de crescimento e etc. E eu Porque posso você trazer um pode. exemplo que está muito forte aqui, cara, e aí não tem nada a ver com artístico. Eu fui traída 1 ano e meio durante o final do meu casamento ali. E aí, a mulher pegou o meu WhatsApp e ela me despencou, assim, mas mais de 100 tipos de estímulos visuais, auditivos e tudo mais. De foto no motel para cima eu recebi. E tá tudo bem. Só que, no que ela me despencou esse tanto de estímulo, eu já estava num processo de autoconstrução de quem eu sou, de desenvolvimento pessoal, que estava muito intenso. E eu estava buscando isso com uma sede muito grande. E aí, no que ela trouxe aquele vomitado, mas vem um vomitado mesmo, de tudo quanto é, eu quero te destruir, e eu estou com um arsenal aqui para que eu realmente ponha isso em prática. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para te destruir, porque era a intenção dela. Só que a pessoa só consegue te desestabilizar com aquilo que você realmente acredita sobre você. Ela não consegue te desestabilizar com aquilo que você também não valida. Então, quando ela me trouxe aquele vomitado, aquele soterrar e foi realmente no mesmo dia, ela me mandou mais de 100 mensagens. Tudo, 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 tudo que ela podia, ela me mandou. E aí eu peguei aquilo tudo, né? E eu achei muito interessante o meu movimento. E eu me admirei muito por esse movimento. Eu olhei e falei, cara, tá. Dentro disso aqui tudo, o que me abala? Poxa, ela falou que eu não tenho amor próprio. Para viver isso aqui, realmente eu posso. Para aceitar estar aqui, permanecer nesse movimento, passando por todo esse volume de humilhação, realmente eu acho que ela tem razão nisso aqui. Como que eu modifico esse movimento? Olha a cabeça racional de uma pessoa que estava na merda. Eu acho maravilhoso isso, porque é muito bom você se conhecer. E é muito bom você estar aliado com pessoas que vão te levar para além. E aí eu olhei e falei, cara, como que eu vou. O que eu faço com isso aqui? Não, vou cuidar de mim.
Eu não vou me matar, eu vou me cuidar de mim. Então, realmente, eu preciso me amar mais. Ela tem razão nisso! Que Olha, ela tá vindo me legal! mostrar uma coisa que eu não estava percebendo até então. Ela me trouxe uma bazuca e jogou na minha cara. Sim, mas ela me trouxe um diamante naquela bazuca. A pedra que ela me tacou é uma pedra que eu posso trabalhar e que pode sim virar uma coisa muito boa. E se hoje eu tô aqui nesse nível de eu sou isso, eu não sou aquilo, eu aceito isso, eu não aceito aquilo, é justamente porque eu passei por esse movimento de ser retalhada, mas conseguir sair dele com coisas boas, porque não importa a intenção da pessoa, importa a forma com que você recebe. Você pega a sua peneirinha, tchu, joga fora o que é lixo do outro, devolve para ele, pega o diamantezinho que ele te deu, porque ele vai trazer algo bom para você, e usa. Ô Camila, e qual que é a piada de goiano para uma situação como essa? Eu sou mineira. Ah, mas você tá mais perto, pô. Goiano gosta de piqui, a única coisa que eu lembro. Uai, mulher, tomou um chifre, junta com o chifrudo, faz uma dupla sertaneja. Desse tipo, fazer uma... Ué, É porque sertanejo não é meu estilo. Eu gosto de rock. E Então, música mulher, meu indiana. ponto é esse. Olha a situação. Se você não tem experiências na tua vida, imperfeições e problemas e coisas a serem lapidadas, como é que você vai expor a arte e conectar com as pessoas que vivem isso? Ou você está achando que você vai conectar? Bom, você pode fazer músicas falando sobre artes e tudo mais e conectar com uma galera. Existe um público para isso. Mas o ponto aqui é o que vai conectar você com as pessoas. Eu lembro do Rick Bonadil falando sobre isso em relação ao Mamonas, de quando eles chegaram no auge, e aí o Dinho estava andando de carrão, a galera tudo com grana e tudo mais, e eles estavam entrando num movimento mais elitista ali, né? Começando a Ai, viver essa society. questão da fama. E aí ele falou, tipo, a gente não sabia o que ia acontecer dali em diante, porque ele já não tinha mais as vivências do Fusca, do Perua, do Caramba 4 lá para poder colocar nas músicas, que era o que conectava com o povão. Então, assim, não quer dizer que não teria movimento mais dali em diante, mas seria um movimento que eles teriam que explorar de uma forma diferente dali em diante, porque já não era mais a mesma experiência. Então, aqui o que a gente está trazendo? Se você não sabe lidar com crítica, e se você não dá conta de lidar com crítica de uma forma que seja construtiva para você, você perde esta coisa tão sutil que é o que conecta com as pessoas, que é o que vai fazer você colocar nesse movimento que vai ser tão importante para você se desenvolver na tua arte. Aí você está falando, mas Ana, você está falando para mim que eu tenho que me curar e ao mesmo tempo eu tenho que usar isso a meu favor? Você vai perder algumas das nuances das tuas características do que você é nesse momento quando você se cura, sim. Não tem como falar que não. Só que ao mesmo tempo, você vai colocar com muito mais força aquilo que você realmente é. Porque essa postura que eu tenho hoje, de meter pé na porta e ao mesmo tempo ser tão empática como vocês estão percebendo hoje, é pela minha construção. Eu era uma pessoa muito sarcástica antes. Então, eu chegava metendo o pé na porta de uma forma que machucava. Hoje não. Hoje eu posso falar essas coisas que vocês ouvem aqui eu falando na live, exatamente porque é a visão de mundo que eu tenho. Só que se você trouxer a minha dor para você, eu não vou te machucar com isso. Fala, nossa, não, mas você machucava teus clientes. Meus clientes, não. Mas na minha vida pessoal, não quisesse me conhecer na minha intimidade, no meu passado, porque eu era terrível. Mas, enfim, então, aqui a gente precisa fazer esse filtro para que você utilize as críticas e para que você perceba aquilo com que você se conecta, de que forma você se conecta e comece a usar isso a teu favor. De realmente usar como aprendizado e como oportunidade para se colocar no lugar. Como a Camila disse, a crítica é ruim e ela me toca, opa, como eu vou crescer com isso? Como eu vou me colocar numa posição melhor aqui de crescimento para mim? Ah, a crítica não faz sentido, não tem porque essa pessoa é só maldosa mesmo? Tchau, pessoa maldosa, você não faz mais sentido na minha vida, ou você faz sentido dessa forma, dessa aqui não. O limite aqui é esse, está muito bem estabelecido, a gente já falou sobre isso aqui antes. Então, você vai começar a refletir sobre os impactos que as críticas estão causando em você, se isso está te levando para dentro do armário, se você está correspondendo, de que forma você está correspondendo, o que você vai fazer com isso aqui para frente. Você vai listar críticas recebidas e como que você pode usar todas elas para melhorar e usar elas também a seu favor, ou usar ou descartar, você vai ver o que você vai fazer com isso. E você vai responder duas perguntinhas. Como que essas críticas têm impacto na sua confiança como artista?
como você está deixando isso influenciar a forma como você se enxerga e como que você vai fazer com isso aqui para frente e como é que você pode transformar essas críticas em oportunidades de melhorar, oportunidades de crescer, oportunidade de se conectar com aquilo que você quer, com o que faz sentido para você, com aquilo que você está buscando e etc. E lembrando, como eu até falei desse meu exemplo de que antigamente eu era muito sarcástica, quando a gente tem dor, o que sai é dor. Quando a gente se cura, o que sai é possibilidade. E é por isso que essa conexão existe hoje. Então, se você tem dor, vem, que eu realmente vou entender a tua dor. Mas a gente também vai colocar essa dor num lugar mais confortável, porque isso é possível, e você vai ter a oportunidade de levar tudo isso que é seu de uma forma fluida, limpa, saudável, em que você se conecta com aquilo que faz sentido para você, e você não precisa ir lá bater no amiguinho só porque tá doendo em você. E aí, o que foi Beleza? rejeição, o que foi bulimia, o que foi abuso, o que foi humilhação, o que foi tudo isso pode ser convertido em arte, em apoio e em uma coisa muito legal, que é o que vocês veem aí, de uma construção e uma soma de problemáticas na vida. Adoro. Adoro, eu adoro tudo que eu passei, porque tudo que eu passei me fez estar onde eu estou desde que eu fiz as escolhas certas. Porque poderia também ter me levado para outro lugar. Exatamente. Usem a seu favor. Nós estamos aqui para apoiar vocês. Se precisar, me chama que a gente marca um horário. Mas, de qualquer forma, só falta 2 diazinhos e eu vou vir aqui com uma proposta irresistível para vocês. Eu não vou soltar a mão de vocês só vão embora se vocês quiserem. E eu definitivamente recomendo que vocês fiquem, porque a gente está criando um negócio aqui, ó. Ai, delícia, sensacional. Vem sair do armário e ser feliz. Vamos brincar nesse mundo, vamos sair destruindo os parquinhos tudo. Todos os castelinhos de areia, porque a gente odeia mentira. A gente quer mesmo viver no mundo honestão, porque é isso que vai fazer diferença. Porque a autenticidade ela é revolucionária e porque a gente está aqui para mudar o mundo, para ser feliz, para viver muito bem. Beijo para vocês. Vamos levar a criança para a escola. Aí até amanhã. Tchau, parando de gravar, porque vocês não vão acompanhar bastidores. Fui!